Graça e paz, irmãos. Nós estamos falando sobre crescer, sobre sermos maduros, como nós crescemos. E vimos na semana passada que crescemos através de uma transformação da palavra em nós. E hoje eu quero falar sobre crescendo por meio da tentação. Por meio da tentação. Olha o texto de Tiago, capítulo 1, verso 12. Pode estar um pouco diferente da tua tradução. Feliz é o homem que não cede e não pratica o mal quando é tentado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Martinho Lutero disse: minhas tentações têm sido minhas mestras em teologia. Toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. No caminho do amadurecimento espiritual, cada tentação ela é um degrau, em vez de uma pedra de tropeço. Quando você se dá conta de que é uma oportunidade, tanto para fazer a coisa certa, também para fazer a coisa errada, é uma oportunidade. A tentação, ela sempre propõe uma escolha. Ela te dá a direita ou a esquerda. E nós sabemos que a tentação é a principal arma de Satanás para a nossa destruição. Mas Deus quer utilizar tudo o que nós passamos para fortalecer o nosso caráter, para o nosso crescimento. Então, toda vez que nós escolhemos fazer o bem em vez de pecar, nós estamos desenvolvendo o caráter de Cristo em nós. E uma das mais breves descrições do caráter de Jesus é o fruto do Espírito. Quando o Espírito controla a nossa vida, ele produz em nós amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas 9 qualidades é uma expansão do grande mandamento, que é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e ao próximo como a ti mesmo. E fazem assim uma bela descrição do nosso Senhor Jesus. Jesus é a perfeição do amor, da alegria, é a perfeição da paciência, de todos os outros frutos encarnados em uma só pessoa. Ter o fruto do Espírito é ser semelhante a Jesus. Então, como é que se produz o fruto do Espírito na nossa vida? Você deita, faz uma oração, levanta e pronto. Você tem o fruto com 9 características aí na sua vida, preenchido por ela. Não, isso muito, mas não. O fruto, ele sempre se desenvolve e amadurece lentamente. Da mesma forma que você vê um fruto numa árvore. Uma manga, por exemplo. Ela começa bem, primeiro precisa da flor, depois começa a vir o fruto, aí o fruto começa bem pequenininho e vai crescendo, até a fruta tá grande, mas só que depois de estar grande ela ainda tá verde. Aí ela precisa passar por processo de amadurecimento para poder ser colhida e desfrutada. O fruto é a mesma coisa, ele passa por um processo de desenvolvimento e amadurecimento. A próxima frase é uma das mais importantes verdades espirituais que você precisa aprender. Deus desenvolve o fruto do Espírito em sua vida, permitindo que você passe por situações nas quais é tentado a colocar para fora uma característica exatamente oposta ao do fruto do Espírito. Exatamente. O desenvolvimento do caráter sempre envolve uma escolha. A tentação, ela supre essa oportunidade, porque ela sempre dá para a gente uma escolha. Amar pessoas agradáveis, e ainda por cima que ama a gente, isso é muito fácil. Agora, amar uma pessoa desagradável e que não gosta da gente, exige uma característica do fruto, amor. Você tem que colocar isso em prática. Felicidade, às vezes, depende das circunstâncias de fora. Alegria é o que vem de dentro, de um relacionamento com Deus.
Deus faz a verdadeira paz desabrochar em nós, não é que quando tudo sai exatamente do jeito que a gente quer, mas é em meio ao caos, é em meio à dificuldade, é em meio à confusão. Qualquer um pode ficar tranquilo, gente, numa praia, olhando para aquele mar, assim, consegue imaginar o barulhinho? Saudade do mar, né, minha filha? Aquele gostoso, aquele barulhinho. Qualquer um fica tranquilo. Agora aqui, no nosso dia a dia, onde as situações, o caos impera, o fruto do Espírito é chamado para ser colocado em prática. A paciência, ela é invocada, vamos dizer assim, para ser cultivada em situações onde nós estamos forçados a esperar, enfrentando a tentação de nos revoltar, falar, eu sou filho de italiano, sou filho de espanhol, é assim mesmo, eu tenho pavio curto. Não, filho, isso aí é a sua antiga natureza, a nova natureza precisa do fruto do Espírito. A tentação vai chegar e falar para você, explode. O fruto fala, tenha paciência. E você escolhe para que lado você vai pender. A integridade, ela é construída ao se derrotar a tentação da desonestidade. A humildade cresce quando nos recusamos a ser arrogantes e a resistência se desenvolve cada vez que resistimos à tentação de desistir. Deus utiliza a situação oposta de cada fruto para nos permitir fazer uma escolha. Você não pode afirmar que é bom se jamais foi tentado para ser mal. Cada vez que você derrota uma tentação, você se torna mais semelhante a Jesus. Uma pessoa cada vez mais madura, uma pessoa que vai largando a fraldinha, vai largando o sapatinho de crochê. Como é que a tentação funciona? Bem, Satanás é extremamente previsível. Ele usa a mesma arma há milênios e ele continua usando porque dá certo, porque muita gente cai. Então ele usa a mesma arma, tem o mesmo padrão. Paulo fala que nós somos familiarizados com os esquemas malignos, 2 Coríntios 2,11. Então vamos lá, vamos aprender um pouco o que ele usou com Adão, com Eva, com Jesus, com milhares de pessoas e também com a sua vida e com a minha vida já. Primeira fase, Satanás identifica um desejo dentro de você. Pode ser uma coisa ruim, um desejo ruim que você tem dentro do coração. Desejo de vingança, sabe? Dar o troco, de controlar as outras pessoas. Ou pode ser uma coisa boa, um desejo normal, legítimo, de ser amado, valorizado, de prazer, de ter coisas. Você quer uma coisa, ele identifica isso. A tentação, ela começa quando Satanás sugere um pensamento. Ele sugere que você ceda a um desejo maligno ou realize um desejo que é legítimo, que é uma coisa boa, da forma errada, na hora errada. Entende isso? Entende? Então toma cuidado com os atalhos. Toma cuidado com atalhos, porque frequentemente são tentações. Satanás sussurra, você merece isso, você deveria ter isso agora, vai ser emocionante, vai fazer com que você se sinta melhor. Cuidado. Pensamos que a tentação ela está ao nosso redor. A tentação não está ao nosso redor, quem está ao nosso redor é o diabo. A tentação ela está dentro de nós. Porque se a gente não tiver um desejo interno, não tem como a tentação atrair isso. Não tem. A tentação sempre começa na nossa mente, não é nas circunstâncias, é na nossa mente onde ela acontece. Jesus disse, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro. Tiago diz em 4:1 que há um exército inteiro de maus desejos dentro de nós. É aqui que começa, não é de fora. Segunda fase do diabo, da tentação,
É a dúvida. Satanás tenta fazer com que a gente duvide do que Deus disse sobre o pecado. Ah, mas será que isso é errado mesmo? Será que Deus proibiu isso mesmo? Não é? Será que não é isso aí que está escrito na Bíblia? Não é para um outro povo, numa outra época, num outro contexto? Ué, Deus não quer que eu seja feliz? Cuidado. A Bíblia adverte. Cuidado. Não deixe os maus pensamentos ou dúvidas levarem você a se afastar do Deus vivo. Palavra transforma. Nós vimos isso na semana passada. A palavra é viva, eficaz, verdadeira, transformadora. Palavra de Deus. É para mim e é para você. Terceira fase é engano. Satanás é incapaz de falar a verdade e é chamado como o pai da mentira, que você sabe. Tudo que ele disser vai ser falso ou uma meia verdade. E é aí que pega. Porque quando é falso, a gente já consegue identificar. Quando é uma meia verdade, é onde a gente patina. É onde a gente patina. Satanás oferece a mentira para substituir o que Deus já disse na palavra. A verdade na palavra. Satanás diz, você não vai morrer. Você vai ser mais esperto que Deus. Você pode se dar bem com isso. Ninguém vai saber. Eu vou resolver seus problemas. Além do mais, está todo mundo fazendo isso. É um pecadinho. É só um pecadinho. Gente, deixa eu falar para você. Pecado é igual gestação que o povo está querendo esconder. Chega uma hora que aparece. Não dá para esconder para sempre. Chega uma hora que aparece e tem que nascer. E pecado, quando nasce, gera morte. Quarta fase é desobediência. Você acaba agindo de acordo com a ideia que vinha ali, ó, brincando, cultivando na mente. O que começou com uma ideia acaba se transformando em uma ação. Você cede a essa ideia. Você acaba cedendo. Acredita nas mentiras de Satanás e cai nas armadilhas no qual Tiago já nos alertou. As pessoas são tentadas quando atraídas e enganadas pelos próprios desejos maus. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se engane, meus queridos irmãos. Tiago 1, 14 ao 16. E como é que a gente supera a tentação? Como é que a gente sai disso? Como é que a gente luta contra isso? Recuse-se a ser intimidado. Se recuse a ser intimidado. Muitos cristãos ficam perturbados porque vem essa tentação, vem a mente e aquilo começa a ficar ali, ela se sente culpada por estar pensando naquilo, se sente envergonhada por estar sendo tentada. Gente, isso é uma compreensão errada de maturidade espiritual. Você não vai se livrar da tentação. Não vai. A tentação é sinal de que Satanás te odeia. Não é sinal de fraqueza. Não fique surpreso, abalado, se você for tentado. Seja realista. Seja realista. É inevitável a tentação. O que é evitável é cair nela. Isso que se evita. Mas eu ser tentado é somente mais uma armadilha de Satanás. É mais uma estratégia dele para acabar com a nossa vida. Então, não seja intimidado pela tentação. Olhe, encare de frente isso. Encare de frente. As tentações que vocês têm que enfrentar são as mesmas que todos os cristãos, em todos os tempos, antes de nós e depois de nós, vão passar. Porque nós somos cristãos e o diabo quer acabar com a nossa vida, né? A Bíblia não diz quando uma tentação vier, não se uma tentação vier. Ela fala quando uma tentação vier. Ela vem, então a gente lida com isso. Então não seja intimidado, não abaixe a cabeça, se recuse a cair, mas olhe a tentação de frente. Ser tentado, amados, não é um pecado. Jesus foi tentado.
ele não pecou. Ele foi tentado. A tentação se torna pecado quando você cede, entende? Martinho Lutero, ele disse assim: você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. É isso. É inevitável a gente ser tentado, mas eu não preciso ceder à tentação. Ela pode vir sobre minha mente, mas eu não permito que essa tentação se torne uma ação e essa ação venha atrapalhar o meu relacionamento com Deus. Uma coisa muito, muito importante. Reconheça seu padrão de tentação e esteja preparado para ele. Existem determinadas situações que nos deixam mais vulneráveis a tentações do que outras. Algumas situações, algumas circunstâncias vão fazer a gente tropeçar de uma forma muito mais fácil do que outras. Umas a gente vai cair imediatamente, outras a gente vai passar por elas assim como que nem um trator, não vai fazer a mínima diferença. São situações especiais para as nossas fraquezas que a gente precisa identificar. Nós precisamos identificar porque o diabo conhece elas muito bem. Ele sabe exatamente aonde apertar o parafuso que vai doer. Então nós precisamos saber em que situações nós somos mais vulneráveis. Em que situações nós somos mais vulneráveis. O diabo está sempre pronto para atacar. O que mais traria satisfação para ele é pegar a gente cochilando. Então esteja alerta, pergunte para si mesmo: quando eu sou mais tentado? Em qual dia da semana? A que hora do dia? Se pergunte: onde eu sou mais tentado? Em casa, no trabalho, com os amigos, no clube, no bar? Aonde eu sou mais tentado? Com quem eu sou mais tentado? Quem está comigo nos momentos que eu sou mais tentado? Os amigos, os colegas de trabalho, uma multidão de estranhos, quando eu estou sozinho. Pergunte também como normalmente eu me sinto quando sou tentado. Quando eu estou cansado, solitário, entediado, deprimido, sob pressão. Ou quando eu estou me sentindo magoado, com raiva, preocupado, ou até mesmo quando eu tenho um grande sucesso. Faça essas perguntas. O diabo sabe. Entende isso para a sua vida. Ele sabe responder essas perguntas. É por isso que você cai. É por isso que eu posso cair, que eu caio também. Por isso que nós caímos. Porque ele sabe responder essas perguntas e a gente não. Porque a gente não olha para dentro de nós mesmos. Então olhe, faça essas perguntas, para que nessas circunstâncias a gente não venha a cair. A gente não caia. Outra coisa, última coisa. Peça ajuda a Deus. A gente tem uma linha de emergência 24 horas ligada com Deus. Gente, é oração Zap. É oração Zap. SOS. Misericórdia. Socorro. O Salmo 50:15 diz: clama a mim no dia da angústia, eu livrarei, você me honrará. Olha, homens como Daniel, Davi, Pedro, Paulo e milhões de outros cristãos em todos os tempos já fizeram esse tipo de oração de urgência. E nós podemos fazer isso. Então, vamos clamar ao Senhor. Às vezes não clamamos porque a gente quer cair na tentação, sim, quer fazer a coisa errada. Tá, a carne quer, então vamos deixar a carne fazer hoje. Outras vezes não pedimos ajuda para Deus porque a gente tem vergonha. De novo, caímos na mesma tentação. Mais uma vez. Mas lembra uma coisa, o Senhor é rico em misericórdia. Volta para Ele. Se arrependa. Peça perdão. E sai andando de ficha limpa. Envergonha Satanás. Agora não envergonha Deus se calando.
No momento da tentação, busque a Deus para que Ele te dê força e que o fruto do Espírito se desenvolva na sua história e que você possa sair disso vitorioso, vitoriosa, no nome de Jesus. Entende isso para a sua vida? O amor de Deus não se esgota e a paciência de Deus, ela demora muito, mas muito mesmo para acabar. Se tiver que clamar ajuda 1000 vezes para pôr fim e para derrotar uma tentação em particular, 1000 vezes vai lá diante do trono. 1000 vezes clame ao Senhor, 1000 vezes ore ao Senhor. Busque a Deus, se lance diante de Deus, peça força. Gente, tentação, ela nos torna mais dependentes de Deus, porque ela vem e eu corro para Deus. Ela quer me pegar, eu corro para Deus. A tentação nos faz dependentes. Então, peça ajuda para Deus. Vá corajosamente à presença de Deus. Assim como as raízes crescem mais fortes quando o vento sopra contra a árvore, todas as vezes que enfrentar uma tentação, você se torna semelhante a Jesus. Você enfrenta a tentação e vence ela. Você se torna mais parecido com Jesus. Quando você tropeça, gente, não é fatal. Não é. Volta para Deus. Se arrependa. Em vez de ceder, em vez de desistir, busque a Deus. Confie em Deus, porque Ele te ajudará. Lembre-se que tem uma recompensa eterna para a sua vida. Quando as pessoas são tentadas e continuam fortes, elas devem ficar felizes. Porque depois de provar da sua fé, Deus as recompensará com vida para sempre. Tiago 1:12. Então, meu povo, vamos crescer. Vamos crescer. Vamos crescer firmados na palavra. Vamos crescer, deixar as fraldas e os sapatinhos de crochê. Vamos ser transformados pela palavra e vamos usar a arma do diabo contra ele. A tentação vai ser um degrau para que a gente vá cada vez mais sendo maduros e dependentes de Deus, porque é nele que nós vamos ter forças para vencer, no nome santo de Jesus. Amém? Beijo grande para você. Deus te abençoe e muita paz.